Olá, daqui fala irmão São Manuel, sejam todos bem-vindos no canal Espaço Yaudim Angola, ok, meus irmãos? É o seguinte, irmãos, hoje vamos falar acerca de jejum, ok? Então, tem alguns irmãos aqui no canal, né, que ou seja, comentaram em algum vídeo para que eu falasse de jejum, ok? Eu vou falar de jejum, mas tudo o que eu vou falar vai sair aqui nas escrituras sagradas, ok, irmão? Não vai se acrescentar nada, ok? Por que fazer jejum? Qual é o objetivo do jejum? Será que este nosso tempo é necessário fazer jejum? Ok? Esta é a pergunta de muita gente, porque tem algumas pessoas que já estão aí como que eu posso dizer? Já estão aí a descomplicar, então estão a complicar o conceito de jejum e estão ali a misturar com várias coisas, ok, meus irmãos? É o seguinte, primeiramente vamos ler aqui no livro de Mateus 6, abre a tua Bíblia, no livro de Mateus 6, no versículo 16, diz o seguinte: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ok? Primeiramente, já estamos aqui. Qual é o estado de uma pessoa que está a jejuar? Aqui a Bíblia recomenda que quando você está a jejuar, não se mostra contristado, não fica triste, não fica com uma cara que uma pessoa já vai dar conta que este homem aqui está a jejuar, ok? Não faça isso. Quando você está a jejuar, você fica como os teus dias normais, como se fosse você não está a jejuar, ok? Fica alegre, ri, dá glória e faça com que os homens não deem conta que você está a jejuar, ok? Porque se você mostrar que você está a jejuar, está a ser hipócrita, como diz aqui as escrituras. Ok, no versículo 17 diz o seguinte: porém, tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, porque quando você lava o teu rosto fica como um rosto normal, ok? Não vai ter nenhuma ruga de sono, nenhuma ruga de tristeza, não vai ter nada, ok? Lava a sua cabeça. E depois no 18 diz assim: para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Olha, já vamos, aquela ideia de falar aos irmãos lá nos templos que vamos jejuar, igreja, cai por terra já que agora, cai por terra, ok? Não se fala numa denominação ou então num templo para que os irmãos jejuam, ou seja, tem aqueles templos que falam como essa semana será a semana de jejum. Quer dizer, vão passar toda a semana a jejuar, todos os irmãos vão aí a jejuar. Isso aqui não se faz. Já estão sendo hipócritas. A pessoa quando está a jejuar tem que jejuar individual. Jejum é individualmente. Ok? Jejum não pode ser coletivo. Não pode ser que todos têm que saber que nós aqui estamos a jejuar, ou então nessa igreja estamos a jejuar, ou então essa vizinha está a sair, está aí a igreja, porque na igreja dele tem um jejum. Esquece, isso já não é um jejum, ok? Não é um jejum. Jejum tem que ser secreto entre você e o Pai Celestial, entre você e o dos exércitos, porque só Ele que vai te recompensar. A igreja não vai te recompensar, o homem não vai te recompensar, o pastor, o padre, papa, bispo não vai te recompensar, o ancião não vai te recompensar, ok? Olha, já cai por terra aquela ideia de porque não jejum coletivo, esquece. Não pode existir. Aqui já até ali metemos por terra, meus irmãos. Estão a meter já por terra os tabus de jejum. Depois, se nós abrir aqui no livro de Mateus, novamente no livro de Mateus, no capítulo 17, Mateus capítulo 17, no versículo 20 até 21. Aqui vai falar por que nós devemos jejuar.
Qual é a importância de jejum? Ou seja, qual é a importância do jejum e também por que nós devemos jejuar? Olha só o que o Mashiach dizia. E Yahushua lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por quê? Porque aí alguns fariseus, ou então alguns povo que estava ao redor de Yahushua, mostraram um jovem que estava possuído. Desculpa por encostar. Ok? Mostraram um jovem que estava possuído. Só que Yahushua, com uma só palavra, o demônio saiu daquele jovem. Mas aquele povo tirou a se perguntar, chefe, mas por que esse homem, só com uma palavra, o demônio fugiu? Yahushua viu que aqueles homens tinham pouca fé. Não tinham fé. Até pouca fé não tinham fé. Porque Yahushua diz assim, se tiverdes a fé no tamanho de uma mostarda, tu sabe bem que uma mostarda é tão pequenininho. Tu expulsarás demônios e farás de uma montanha sair daqui para outro lado. Quer dizer que aquele homem não tinha fé. E diz o seguinte, no versículo 21, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha só, já está a ver qual é o objetivo do jejum. Por que nós devemos fazer jejum? Qual é o objetivo? Se nós queremos expulsar um demônio, se nós queremos fazer um propósito com o Yahweh dos exércitos, se nós queremos se aproximar mais do Yahweh dos exércitos, nós devemos fazer o quê? Jejum. Devemos fazer o quê? Jejum. Se nós queremos fazer um milagre para com o nosso irmão que está muito, mas muito doente na beira de morte, nós devemos fazer um jejum para fortalecer a nossa quê? A nossa fé. Ok? Qual é o objetivo então de jejum? Aí vem, o objetivo de jejum é de fortalecer a nossa fé com Yahweh dos exércitos. Ok? Com Yahweh dos exércitos. Por isso que Yahushua, antes de ir para ser crucificado, ou antes de ir para ser tentado, ele fez o quê? Ele ficou 40 dias de jejum. 40 dias de fazer o quê? 40 dias de distância das pessoas, da comida, do meio ambiente, da sociedade. Ele se livrou dessas coisas durante 40 dias e foi na montanha, lá onde que não tem ninguém, somente ele e o seu pai. Ok? Para fazer o quê? Para restabelecer e fortalecer ainda mais a sua fé. Porque ele sabia que daqui em frente enfrentarei várias tentações. Ok? Várias tentações. Este aqui é o objetivo de jejum. Ok, meus irmãos? Então ali também vem como naquele acontecimento de Yahushua, também nos leva já a saber como nós devemos fazer jejum. Jejum é se desafastar de todas as coisas do mundo, de todas as coisas que vai te distrair, como o quê? A televisão, a internet, o telefone, a sociedade, tudo que vai te deixar distrair, que vai te deixar ficar distraído perante o Criador. Então você deve deixar tudo isto. Não é porque o jejum é só de comida. Tem igrejas que falam isso, jejum de comida. Ou então, algumas igrejas mesmo, jejum para eles é só mesmo ausência de comida. Tem aquelas pessoas que falam porque não, tem aquelas denominações, eu não vou falar aqui, tem alguns templos, não vou citar aqui, que eles fazem jejum de 3 horas. Jejum de 3 horas, jejum de 4 horas, jejum de 1 hora. Isso não é jejum. Crente, acorda, isso não é jejum. Ok? Isso não é jejum. Ok. Depois, saímos dali, vamos sempre no livro de Mateus. O livro de Mateus fala muito sobre jejum.
fala muito sobre jejum. Nós não devemos correr mais em outro livro, a não ser o livro de Mateus. Olha o que Yahshua, né, disse no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14 em diante. Diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ok? É aí onde eu vou dizer se até hoje nós devemos jejuar. Ou então jejum só foi para aquele tempo. Ou então jejum só era para Mashiach. Eu vou falar aqui agora e a Bíblia vai revelar aqui agora se nós hoje devemos jejuar. Ok? Se nós hoje devemos jejuar. Os teus discípulos não jejuam. No versículo 15 diz assim: e disse-lhe Yahshua: porém porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com elas? Ele diz assim: podem porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Qual é o nosso esposo? Yahshua HaMashiach. Haverá o casamento de quê? Do esposo e as suas mulheres. Nós somos mulher e Yahshua HaMashiach quem? É o esposo. Haverá um casamento. Então naquele momento, os discípulos de Yahshua HaMashiach não jejuavam por quê? Não jejuavam porque eles estavam com o esposo estava aqui. Yahshua HaMashiach estava aqui na terra, então não tinha lógica para eles jejuarem. Ok? Mas ele diz assim: quando o esposo será tirado do meio deles, aí sim eles farão o quê? Jejuarão. Então quer dizer que até hoje nós devemos jejuar. Por quê? Porque o esposo não está aqui na terra. Nós devemos jejuar porque o esposo não está aqui na terra. Revelação tremenda. Revelação tremenda. Ok, meus irmãos? É isto aqui. Eu vim aqui para trazer esta mensagem aqui de fé. Não vamos aqui prolongar, senão vai aborrecer um bocado os irmãos. Ficamos por aqui e esta aqui é a revelação de hoje, a palavra de hoje, a mensagem de hoje que eu queria compartilhar com os irmãos, ok? Então, nós devemos jejuar sim, ok? Ficai na paz de Yahweh e de Yahshua.